Asma metabólica. O que seria isso? Vocês já ouviram falar? Asma, metabolismo. Meu nome é Davidson Tavares, eu sou médico, alergista, imunologista e homeopata, e vou falar com vocês sobre esse tema, asma metabólica. O que vem à mente? Metabolismo e asma. Enfim, essa é uma associação que foi feita, demonstrada nesse estudo realizado na UERJ, que é uma universidade do estado do Rio de Janeiro, e um artigo de revisão publicado em 2016 na revista da própria universidade. E nesse estudo, eles fizeram uma pesquisa de outros estudos sobre a correlação da asma com a síndrome metabólica. Eu acho que a síndrome metabólica vocês já ouviram falar. Então, síndrome metabólica que envolve aumento, que envolve a dislipidemia, né? Aumento de triglicerídeos, aumento da glicose, aumento da circunferência abdominal por conta da gordura visceral. E nesse estudo, eles observam a relação da asma com a obesidade. A obesidade é uma doença crônica não transmissível, considerada uma doença crônica não transmissível. E a relação desses dois. E o que foi observado, que se observa nos estudos, é que a asma, ela piora em pessoas obesas, e pessoas obesas têm mais chance de desenvolver asma. Nesse estudo, o que foi observado? O que foi visto? Que a obesidade, né, as células dos adipócitos, né, que são as células do corpo que guardam a gordura, não sei se vocês lembram de um vídeo que eu comentei sobre por onde passa o nosso alimento. Ali eu falei um pouco sobre a nossa nutrição. Se há um excesso, por exemplo, de glicose, essa glicose ela vai ser armazenada, ela se transforma em gordura e vai se depositar principalmente entre as vísceras, né? E essa glicose, depois de ser acumulada no músculo, no fígado, ela se transforma em gordura. E esse excesso de açúcar também no corpo leva a resistência insulínica, como eu expliquei no vídeo, tem um esquema com um brinquedo, né, que até uns blocos, enfim. Depois vocês podem voltar, procurar no feed ou no próprio YouTube, tem esse vídeo em que eu comento sobre nossa nutrição e essa relação da glicose. E nesse estudo, então, voltando à asma metabólica, o que se observa em crianças, adolescentes, adultos, é que esse acúmulo de gordura, essa gordura, ela produz inflamação no nosso corpo. E essa inflamação influencia o processo inflamatório da asma e vice-versa. Nos obesos, essa atividade inflamatória da asma também alimentando esse processo inflamatório já produzido pelos adipócitos e levando ao aumento de alterações metabólicas, O que eles observaram? Pessoas que têm asma, e também isso é algo que foi paradoxal, mas que foi observado, que pessoas que têm asma têm mais chances de ter dislipidemia, que é esse aumento de triglicerídeos, e de acantose nigricans, que é aquela mancha, uma mancha mais escurecida, principalmente aqui na região cervical, que aparece, às vezes, regiões axilares, a pele fica mais escurecida, podendo também ficar aqui na virilha, e isso demonstrando um processo que pode ser de resistência insulínica. Todas essas duas alterações aumentam a chance de doenças cardiovasculares, de diabetes. E essas células de gordura no obeso, por exemplo, são as células que liberam hormônios, como, por exemplo, a leptina, que é um hormônio que atua como ação inflamatória desse organismo, levando à produção de citocinas, que a gente chama de citocinas, interleucina 6, TNF, enfim. Essas citocinas também vão aumentar a inflamação no pulmão. E, ao contrário, a adiponectina, que é um outro hormônio, que leva à redução dessa inflamação. A leptina está aumentada nos obesos e a adiponectina está diminuída nos obesos. Isso tudo aumentando o processo inflamatório, aumentando o processo inflamatório da asma. Nesse caso, na asma, o que se observa, essa inflamação, como é que ela é observada? Através de exames de prova de função pulmonar, que vão avaliar a função respiratória. E nessas pessoas obesas, nessas crianças obesas, elas têm uma redução da função respiratória, que é a capacidade pulmonar, ou seja, da troca de ar. Diminui a capacidade do pulmão de fazer a troca do ar, de soltar
o CO2 e captar o O2. Além de levar processos de inflamação nesse pulmão que vão gerar cicatrizes, né? Espessamento dos brônquios, enfim. E aí são quadros mais graves, futuros, né? Como essa asma não é tratada, não é controlada, que de áreas em que há perda de troca gasosa. Enfim, esse artigo e esse assunto foi para chamar atenção para vocês sobre a questão do peso, da obesidade, que ela precisa ser observada, precisa ser tratada, mas indivíduos magros também precisam ter acompanhamento, que tem asma, precisam ter acompanhamento médico também sobre essa questão da lipidemia, independente do peso, né? Porque né, nessa questão, né, mesmo sendo magros, eles precisam também ser avaliados. Então, há necessidade do acompanhamento médico, tanto pelo pediatra como pelo clínico, dosar esses elementos no sangue, fazer um acompanhamento. E o indivíduo que é mais obeso, estar mais atento, né, à questão alimentar, à sua questão de atividade física, que influenciam na redução dessa inflamação do organismo, que nesse estudo também foi demonstrado que a redução do peso também melhora a função do pulmão, ou seja, ele consegue trocar melhor o ar. E, como eu já falei em outros vídeos sobre a homeopatia, o obeso, né, ou indivíduos, são os indivíduos que a gente classifica no tipo constitucional harmônico. São indivíduos que têm essa tendência maior a ter aumento da pressão arterial, a obesidade, aumento da glicemia, do açúcar. São indivíduos que têm alterações estruturais mais específicas que desenvolvem esse tipo de doenças, por exemplo. Por isso que a avaliação homeopática ela é individualizada. A forma, a constituição do indivíduo, a sua estrutura, ela já nos orienta, já nos direciona para determinados tipos de tratamentos e comportamentos que a gente investiga, tanto individual como familiar, para conhecer esse indivíduo. Às vezes a criança, né, por exemplo, um bebê, como é que eu vou saber se ele vai desenvolver ou não? Aumenta a chance de sibilância, de chiados nessa criança quando a mãe é obesa e ganhou muito peso na gestação. Tem fatores como, por exemplo, o aleitamento materno, eles protegem, diminuem a chance dessa criança ser uma criança que vai ter chiados no peito, que vai ter falta de ar. Então é isso que eu queria passar para vocês. É importante cuidar da sua saúde. Esse nome pode ser novo, diferente, asma metabólica, mas traz mais uma sinalização da importância do cuidado com a sua saúde, a importância da atividade física, a importância de um sono reparador, de uma boa alimentação, de uma reeducação alimentar quando não há uma boa alimentação. Enfim, é isso que eu queria passar para vocês. Deixem suas dúvidas nos comentários, curtam, comentem, compartilhem esses vídeos com quem precisa, com quem vocês lembram que possa se beneficiar, tá, sobre esse tema. E era isso que eu queria passar para vocês. E até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.